Outro dia, conversando com uma amiga, ela disse assim: Aline, lembra da fulana de tal? Eu disse: lembro. E ela: pois é, eu fui pedir um favor a essa pessoa e você acredita que eu nem tive resposta? Ela estava visivelmente surpresa e frustrada, porque ela tinha colocado a expectativa lá em cima. Mandou uma mensagem, achou que teria uma resposta. Afinal, existia uma relação construída entre as duas. E aí o cérebro, com essa capacidade de produzir pensamentos negativos em larga escala, que eu digo que o nosso cérebro, se a gente não treina ele muito bem treinado, a gente tem essa capacidade permanente de produzir coisas negativas em larga escala. Ela foi longe nesse pensamento. E aí eu virei para ela e falei: calma lá, não começa. Por que toda essa expectativa em cima dessa pessoa? O que está acontecendo nessa cabecinha aí? E eu aproveito essa história para que você também pense nas situações no seu dia a dia. Vamos falar hoje sobre falta de reciprocidade e como a gente pode dar a volta por cima em situações assim. Você tem que ficar nesse vídeo até o final e mais, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com a família, fazer essa mensagem chegar a muito mais pessoas. Eu conto com a sua ajuda, viu? Se está chegando aqui agora, seja mais uma vez muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a Aline Andrade, psicanalista, mentora, especialista em comunicação e comportamento há 25 anos e eu estou aqui com o propósito de ajudar você a ter uma melhor relação com você mesmo e com as outras pessoas. Afinal, a gente está nessa vida para se relacionar, então vamos aprender a fazer isso bem feito. Eu quero que você pense aí do outro lado quantas e quantas vezes você já se sentiu dando mais do que recebendo numa relação. Seja ela amorosa, seja ela de amizade, no ambiente de trabalho, independente de onde a gente experimente essa falta de reciprocidade, o que isso pode trazer para a gente? Uma sensação de frustração, fazer a gente questionar até mesmo o nosso próprio valor. Mas chega uma hora que não dá pra gente ficar reclamando da vida, reclamando que o outro não faz aquilo que a gente espera que ele faça. Chega uma hora que a gente precisa aprender a se desenrascar, a sair do outro lado, a entender o que cabe a gente e o que cabe ao outro. Se está existindo falta de reciprocidade, se você já sentou para conversar e isso permanece, peraí, alguma coisa tem que mudar, né? E muitas vezes a gente fica esperando a mudança do outro. Você nunca? Olha bem para mim. Você nunca esperou do outro uma mudança? Vamos lá, hein? Primeiro, vamos entender o que é reciprocidade. Reciprocidade, gente, é a troca mútua de gestos, sentimentos, atitudes. Aquela sensação de dar e receber que sustenta e equilibra as nossas relações. Quando existe reciprocidade, as pessoas se sentem valorizadas, acolhidas. Sabe quando a gente tem aquela sensação de que a relação flui? Não é pesada? Simplesmente flui, caminha. Quando a gente vê, já se passou 1 ano, já se passaram 2, 3, 10. Mas é uma relação que vai sendo levada quase que numa dança, 2 para lá, 2 para cá, sabe? Que a gente vai sendo levado de uma forma gostosa, saudável e a gente quer sempre ficar e ficar, porque a relação saudável, a relação com reciprocidade, ela não traz pra gente aquele lugar de estar vivendo numa montanha russa de emoções. Uma hora tá tudo bem, daqui a pouco tá um inferno dentro de casa. Quando só uma das partes se doa e a outra não retribui, isso gera desgaste, desentendimentos, ressentimentos, baixa autoestima. Então pensa aqui comigo, por que é tão difícil lidar com a falta de reciprocidade? Nós somos movidos por vínculos e trocas. Pode até parecer uma resposta muito simples, mas eu quero elaborá-la aqui com você a partir da construção lacaniana do estágio do espelho, que é o nosso estágio inicial do desenvolvimento, quando a gente começa a desenvolver a nossa noção de identidade, quem eu sou no mundo. Então, imagine você, bebê,
né? Bebezinho ainda. Imagine você se vendo no espelho e percebendo que aquela imagem é mesmo a sua imagem. Mas você só entende isso porque tem ali uma outra pessoa. Não sei quem cuidou de você, foi sua mãe? Se não foi sua mãe, teve alguma outra pessoa que recebeu essa tarefa e cumpriu essa tarefa de cuidar de você. Porque se um bebezinho nasce e não tem cuidado, ele não sobrevive. O bebê é um ser tão frágil que ele precisa ser cuidado. Então ele depende de outro ser. Se não foi a sua mãe, alguma outra pessoa que cuidou de você reforçou essa identificação sua com o espelho, criando um vínculo ali fundamental para você existir, para sua existência. Entende o que isso quer dizer? Que desde lá do início da nossa existência, as trocas, os vínculos permitem que a gente se sinta reconhecido, que a gente olhe para o espelho e veja a nossa imagem, mas a nossa imagem a partir também da imagem de uma outra pessoa, já que o outro passa a refletir essa necessidade de estar na relação. Na perspectiva psicanalítica, quando nós oferecemos algo ao outro, seja carinho, atenção, afeto, a gente não está buscando apenas reciprocidade material, mas uma validação da nossa existência como sujeitos desejantes que somos. Profundo isso, né? Lacan ele tem uma afirmação para isso que é: o desejo é o desejo do outro. Olha só, eu vou repetir, o desejo é o desejo do outro. Ou seja, o que nós queremos, em última instância, está sempre relacionado com aquilo que o outro deseja ou espera. E isso cria uma dinâmica constante de troca, de busca por reconhecimento, nos movendo sempre em direção ao vínculo. Por isso que quando não existe equilíbrio numa relação, é fácil a gente se sentir usado, desvalorizado, muitas vezes sozinho. Você já experimentou essa sensação de se sentir usado, desvalorizado, desrespeitado numa relação? Diz aí pra mim, conta nos comentários. Acho que sim, né? Quem nunca? Não é incomum, inclusive, a gente encontrar pessoas se sentindo assim, sozinhas, dentro de um relacionamento sem reciprocidade. É a existência da reciprocidade que cria um senso de parceria, de cooperação. Quando falta reciprocidade numa relação, é muito comum ter uma pessoa que assume o papel de cuidador, que vai fazendo tudo pela outra pessoa, e a outra recebendo e fazendo ali o jogo de só se beneficiar das atitudes desse cuidador, de quem faz, né? Mas esse papel de fazer, cuidar, se doar, ele é bem perigoso. Se a carapuça serviu aí para você, pense que se a gente não souber colocar uma medida, é ladeira abaixo com a nossa autoestima, com o nosso amor próprio. Mas a gente pode evitar isso. O primeiro passo é a gente aprender a comunicar ao outro aquilo que a gente está sentindo, de uma forma respeitosa, honesta, assertiva. Dizer o que você sente, evitando acusações, julgamentos, é muito importante. Mas eu sugiro que você aprenda a usar de uma comunicação empática, que é uma das melhores ferramentas para a saúde das nossas relações. Tente dar à outra pessoa a chance dela refletir e falar como que ela enxerga aquela mesma situação. Porque tem isso também, né? Muitas vezes você se acha fazendo, sendo que o outro está ali numa posição de desconforto. Ah, tem as pessoas que se aproveitam de quem faça tudo por elas? Tem. Mas tem também aquele outro lado, da pessoa que se sente o quê? Quase coagida, né? Ai, tô sendo sufocado. E dependendo da personalidade, dependendo do comportamento dessa pessoa, ela também não sabe como agir e fica ali uma situação bastante complexa e cheia de toxicidade para a relação. Aprenda a colocar limites. Às vezes a gente faz mais do que a gente pode, mais do que a gente consegue até.
A gente vai atropelando as coisas no dia a dia, tomando um monte de decisão errada mesmo, por falta de parar para pensar, se valorizar. Peraí, como que eu vou colocar um determinado limite nessa situação aqui? Como que eu posso me valorizar dentro dessa relação, dentro disso que está acontecendo no meu trabalho, nessa amizade, no meu relacionamento afetivo? A gente tem que parar para pensar o tempo inteiro e rever as nossas próprias atitudes o tempo inteiro. Rever por que a gente está tendo determinada atitude, por que a gente está pensando e esperando do outro daquela forma o tempo inteiro. Se esse equilíbrio não acontece, é hora da gente fazer essa releitura, de repensar as expectativas e até de reduzir o nosso investimento emocional. A gente não precisa se doar ao extremo para que uma relação seja válida. Os relacionamentos saudáveis, eles têm limites claros e o espaço das duas pessoas é respeitado. Cabe uma reflexão aqui sobre a autovalorização. Não espere sempre a valorização do outro para se sentir bem com você mesmo. O outro tem que dizer que eu sou fenomenal. O outro tem que dizer que o meu trabalho ficou ótimo. O outro tem que dizer que eu sou a pessoa mais importante da vida dele. Quando a gente fortalece a nossa autoestima, a gente consegue manter o nosso bem-estar, mesmo quando os outros não estão retribuindo como a gente gostaria. A falta de reciprocidade, muitas vezes, ela pode estar relacionada com a sua necessidade de aprovação externa. Se for o seu caso, é hora de você trabalhar a sua autoconfiança. É a autoconfiança, é a segurança em você mesmo que vai ser essencial para você não depender unicamente do retorno do outro. Já parou para pensar nisso? Reciprocidade é troca. E se não há uma troca saudável, esses dois lados precisam aprender a pensar o que cada um pode fazer diferente para que essa saúde emocional seja vivida diariamente por cada um de vocês. Eu espero que essas dicas, que essa reflexão de hoje te ajude a encontrar um caminho de equilíbrio para viver experiências de relações saudáveis, porque ninguém merece estar num ambiente de falta de reciprocidade. E não adianta também a gente ficar só reclamando. Porque o meu chefe não me dá um aumento, ele não reconhece que eu faço tudo pela empresa. Às vezes você precisa mudar de ambiente. Porque o meu marido, ele não reconhece. Se vocês não sentam para dialogar, ajustar essa relação, se reencontrar de uma forma construtiva, de que vale uma relação com essas características? É só para dizer que você continua casado? Ou casada? É só por causa dos filhos? Só. O que faz você manter esse vínculo, essa dependência, se não existe reciprocidade? O que faz você querer esperar a resposta de um amigo se ele não está no seu dia a dia oferecendo reciprocidade? Gente, tem muita coisa para ser analisada nisso aí. E, na verdade, quando a gente mergulha nesse ambiente da terapia, a gente vai olhando para dentro e entendendo quais são as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas faltas em relação à nossa própria existência e como a gente se conecta com o outro. É um exercício diário, permanente, para que você consiga ir aos pouquinhos construindo essa saúde emocional. Mas fique com essa mensagem: reciprocidade é troca. E quando não existe uma troca saudável, isso merece atenção, cuidado e mudança. Principalmente mudança de atitude. Pega essas dicas, pense sobre a nossa conversa de hoje e escolha ter relações saudáveis no seu dia a dia. Relações com muita reciprocidade, porque a gente merece. Simplesmente todos nós
merecemos experimentar relações com reciprocidade. A falta de reciprocidade exige atenção, cuidado e mudança no nosso caminho. Então, Aline, mas eu não tenho coragem de mudar. A gente vai para outro vídeo falar sobre isso. Combinado? Um beijo, reflita sobre isso e eu espero por você na semana que vem. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que pode também se beneficiar deste vídeo. A gente se vê na próxima semana com mais dicas e reflexões sobre como viver relações mais plenas, equilibradas e saudáveis. É isso que eu desejo para todos nós. Um beijo, muito obrigada pela sua companhia e até lá!